Diferença entre o italiano do Vêneto, o italiano de Roma e o italiano de Nápoles. Olha, é frequente que eu escuto esse tipo de pergunta, escuto não, né, eu leio esse tipo de pergunta aqui no canal. É uma pergunta que sou um pouco porque, para quem, pelo menos, sabe um pouco sobre as línguas da Itália, conhece um pouco a história, a gente sabe que essas línguas são diferentes, então a gente não pode chamar efetivamente, por exemplo, as línguas nativas de italiano, porque, na verdade, elas não são italiano, são outras línguas que têm outros nomes. Então, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, eu gostaria de comentar um pouco mais, claro, nesse vídeo, para esclarecer essa questão, tá? Esse vídeo primeiramente está indo aqui para os membros do canal, o pessoal que assina, enfim, tem a assinatura do canal, sempre tem vídeos exclusivos e também vídeos antecipados, né? Então, esse vídeo está indo para os membros e aí depois, né, posteriormente, ele vai ser liberado, esse especial vai ser liberado também para o público em geral, porque, querendo ou não, é um assunto muito importante para também outras pessoas conhecerem, né? E não só o nosso universo. Aproveito, já peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, claro, compartilhar, né, o conteúdo com aquele seu amigo que tem, de repente, um pouco de dificuldade para entender isso ou simplesmente não sabe ou está interessado nesse universo de preservar suas próprias raízes e a gente sabe quanto isso é importantíssimo, principalmente num país como o nosso, que existem aí várias raízes, várias etnias, então é importante que a gente tenha isso bem claro. Bom, eu tive, né, essa ideia de começar o nosso vídeo aqui realmente falando sobre se estamos falando a respeito de uma língua só, que seria, por exemplo, então, como muitos pensam, né, o italiano, mas o italiano falado de um modo diferente em cada região, ou são línguas verdadeiras? Eu já antecipei isso, é claro que são línguas verdadeiras. A língua aqui, então, se apelidou de italiano hoje em dia, basicamente a boa parte dela vem do toscano, tá bom? É a língua que era falada na Toscana, que é falada ainda na Toscana, óbvio, né? Porém, a língua tradicional da Toscana, aquilo ali é o italiano que, depois da unificação, pegaram essa língua e assim oficializaram essa língua como a língua nacional, a língua da Itália. E aí começaram a ensiná-la nas escolas, né, a partir do momento que tornaram as escolas, digamos, nacionais, enfim, começaram a implementar essa língua nas escolas e também depois o italiano passa a ser cada vez mais difundido com a criação dos meios de comunicação, principalmente a televisão, né? Aí nos anos 70 é que a língua italiana chega em todos os recantos da península. Antes disso, até era muito normal você não ouvir italiano mais do que 50% das vezes. Era muito normal até os anos 70. A partir disso, não é novidade, se vocês conversarem com alguém que, enfim, com alguém lá da Itália que sabe um pouco da história da comunicação da Itália, não só da comunicação da língua, né, da linguística do país, eles dirão a mesma coisa. Bom, a gente precisa esclarecer isso daqui, tá? Então, o Vêneto, às vezes as pessoas me perguntam qual seria a diferença. A diferença é que o Vêneto não é italiano. Então, você já está partindo de uma pergunta que está mal elaborada, né? Então, eu realmente eu coloquei o título desse vídeo como a pergunta que recentemente me foi feita, mas certamente essa pergunta já me foi feita várias vezes e praticamente do mesmo jeito. Qual é a diferença do italiano do Vêneto para o italiano das outras regiões? A diferença é que Vêneto não é italiano, assim como várias das outras línguas nativas das outras regiões também não são italiano, né? São aquelas línguas que vieram antes do italiano, antes deles oficializarem o toscano, que é a língua da região da Toscana para toda a Itália. E, enfim, para a gente falar um pouco mais, com mais propriedade sobre isso, eu gostaria também de trazer algumas palavras que eu separei aqui para vocês, algumas palavras, enfim, que elas têm um traço histórico bem mais
antigo, por exemplo, algumas palavras que vêm tradicionalmente desde a Idade Média, né, na língua vêneta, até hoje. Então, eu gostaria de ter esse momento aqui, fazer essa pausa e falar um pouco, né, a respeito dessas palavras aqui. Eu anotei uma delas, por exemplo, nós temos a palavra guanhel, era utilizado bastante e ainda hoje utiliza-se, pode ser utilizado para falar evangelho, né? Guanhel. Nós temos uma outra palavra de origem que vem lá desde antes, enfim, desde a Idade Média, na verdade, né? Que é fante, que seria o quê? Uma empregada, alguém que faz o serviço de casa também. Gramessa, que seria problema no Vêneto, por exemplo, a gente pode ter algumas frases como a gemia gramessa mea. A gemia gramessa mea não é problema meu, né? A gemia gramessa mea. Então, isso daqui é bem diferente daquilo que a gente consegue encontrar em outras línguas, enfim, da península, no próprio italiano, né? A gemia gramessa mea. Infentiço seria ingênuo, fácil de manipular, né? Um infentiço. Te sei um infentiço, você é um ingênuo, uma pessoa fácil de ser manipulada. Nós temos alguns, tanto provérbios como expressões também, né? Traço l'acqua e sceno del panis, que significa basicamente que eu bebo a água e seio o paniço é uma expressão para dizer que você é uma pessoa modesta, né, uma pessoa que não faz grandes banquetes, por exemplo, uma pessoa que não esbanja, né, com coisas que são, digamos, que não precisa, tá. Aí, assim, tem outras palavras também que a gente pode relatar um período bem mais antigo do Vêneto, né, então palavras como, palavras e expressões, palavras como gramego, que é alguém que fica com raiva, alguém irritado, né? Meccato così gramego, ou seja, eu estou muito irritado, é o significado, seria muito diferente do italiano, né? Meccato così gramego, né? Ou o italiano utilizaria, por exemplo, sono arrabbiato, ou seja, o vêneto acaba tendo a sua particularidade, meccato così gramego. Então, isso a gente vai encontrar em várias outras línguas da península. Vai ser no siciliano, napolitano, não aquilo que eu estou dizendo aqui, mas isso, essa diferença. Por quê? Porque são línguas nativas daqueles lugares. E a gente precisa ter a consciência que a Itália não era um país até pouco tempo atrás. Tá? Eu já falei isso bastante vezes aqui, mas é claro que as pessoas não vão ficar assistindo os vídeos antigos, né? Eu sei como é, as pessoas assistem os novos vídeos. Porém, justamente é importante que eu volte a falar um pouco sobre isso também. Então, a Itália nem sempre foi um país. Então, antes da unificação, se tinha plena noção disso, o mundo estava acostumado a ver a Itália como uma península cheia das suas particularidades, com outros estados, com outras, como se fossem e eram, né, nações. E aí depois se teve o período que ela ficou sob o jugo de outras nações invasoras, né, principalmente quando chega Napoleão e tantos outros por aí. Contudo, antes disso, a gente consegue observar as particularidades como, por exemplo, não só linguísticas, mas culturais, econômicas e construção, né, construção desde o início. Então tínhamos ali, no caso dos vênetos, a Sereníssima República de Veneza, que é a república que surge ali com os vênetos depois da queda do Império Romano, que acontece ainda antes da Idade Média. Então, a partir disso é que inicia a Idade Média com a República de Veneza, e assim várias outras repúblicas, ducados, enfim, outras nações, podemos dizer, começaram a se estabelecer na península, assim como ocorreu na Península Ibérica, por exemplo, ou várias outras nações. É uma península com várias outras nações ali dentro, assim ocorreu também na Itália. E isso fez com que se difundisse várias línguas fossem criadas, e os povos também são diferentes, e é preciso observar que o italiano em si, ele não se enxerga como um povo único até os dias de hoje, tá? O italiano, ele não se enxerga como um povo único, e também é um pouco de ingenuidade daquele que tem origem, né, que, enfim, que tem origem italiana, vamos falar no geral. A gente sabe que italiano não é uma etnia, né, então aquele que tem a origem italiana, a origem daquelas pessoas que vieram da Itália,
essa pessoa às vezes é um pouco ingênua em achar que o italiano em si, né, qualquer italiano, né, vai te enxergar como um irmão. Então, não esperem isso, não esperem que qualquer um vai te enxergar como um irmão. Por quê? Porque a história da Itália, ela é muito local. Por exemplo, eu sempre, tive muito mais reconhecimento, mais, amigos, né, na região do Vêneto, porque de onde veio a minha família, né, os 2 lados da família, da região do Vêneto, eu falo Vêneto, sou professor de Vêneto, tenho uma proximidade muito maior ali com essas pessoas, os traços físicos, né, enfim, toda a história comum com a região do Vêneto. Sendo assim, eu sempre tive uma proximidade muito grande com eles e eles comigo, né, sempre me consideraram bastante como irmão, como Vêneto, mas eu nunca senti essa proximidade com os demais, né, então não esperem isso, não esperem que um governo nacional italiano, que é composto por pessoas de vários outros lugares, e nesse caso, geralmente, o governo é muito composto por pessoas do centro da Itália, às vezes pessoas do sul, então, existe uma coisa que não fecha, tá. Você esperar que um governo tão diferente assim, ele vai reconhecer, né, e sabendo que a história da Itália é uma história complexa, é uma história de várias etnias, de vários povos ali juntos, é um pouco ingênuo você ficar esperando que eles vão te considerar irmão, pelo menos aqueles que não são da região de onde veio o seu familiar, tá bom? Se você tem uma proximidade com a cultura da região, do local de onde vieram, né, você sabe, por exemplo, um vêneto sabe falar vêneto, né, sabe, a história do Vêneto em si é muito importante, mas isso não é só para os vênetos, é também para os outros. Quanto mais próximo você é da sua região, da sua língua de origem, né, que veio de origem de lá, não o italiano, mas a origem mesmo, muito mais próximo você fica daquelas pessoas e aquelas pessoas passam a te reconhecer verdadeiramente como irmão. Agora, entre eles, digamos, o Vêneto, lá depois vênetos e romanos, romanos, napolitanos, é muita distância. Eles nem se enxergam como um povo só. Eles fazem parte de um país, né, hoje, um país muito recente, mas eles não se enxergam como um povo só. Então é tolice você ficar esperando que, sei lá, você faz parte de uma imigração vêneta e ficar esperando que um calabrês vai te considerar um grande irmão ou da mesma etnia, do mesmo povo. E nem entre eles se consideram isso, tá certo? Então a Itália é um grande retalho, tá? Então, eu já te convido, é óbvio, para você que tem origem vêneta, nós vamos ter agora a nossa imersão, a imersão em língua vêneta e história vêneta. Eu até divulguei aí para vocês, eu vou relembrar novamente, é um curso online que vai acontecer nos dias 29 e 30 de novembro. Então, essa é uma imersão de história e língua vêneta. Tá nos posts aqui no canal, dá uma olhadinha lá, você pode entrar no link do nosso grupo, que aí depois a gente entra em contato com você, né, para fazer a sua inscrição para os dias 29 e 30 de novembro. "Ah, mas eu não vou estar aí, não sei o que, eu gostaria, mas não vou poder estar presente", vai ser gravado. Depois que, finalizar o nosso evento aqui, no dia 29 e 30 de novembro, essa gravação vai para as pessoas que não puderam comparecer, porém se inscreveram, né. Então, se inscreva, é importante, tá? Uma imersão, a primeira vez que a gente vai fazer isso, uma imersão em história e língua vêneta, importantíssimo isso. Já aproveito, né, antes de tudo, antes de finalizar, na verdade, deixo aqui para você a indicação da Alma Cidadania, se você quer reconhecer a sua cidadania italiana, enfim, para ir lá, principalmente, enfim, você tem origem vêneta ou qualquer outra origem e quer voltar para a terra do seu antepassado, ou quer ir para outro lugar ali também da Europa, a gente consegue, né, com o passaporte, enfim, italiano, então eu te indico a Alma Cidadania. Entre em contato com eles, eles vão fazer também digamos, um preço especial para você que entra em contato através do Linguamare. Só falar com eles que chegou através do Linguamare e você vai ter aí uma atenção especial.
tá bom, pessoal? E também indico para vocês aí a Nexogeno, é um site, entre em contato ali, em contato não, você pode encontrar o site deles, tem aqui na descrição do vídeo também o site da Nexogeno. Você já fez um teste de DNA, consegue descobrir várias outras coisas, bater com várias outras coisas ali no que eles têm para ofertar. Então, muito, muito importante que você faça uma visita e veja o que eles têm para oferecer, certo? Sendo assim, acredito que eu tinha tudo, né, tudo que eu tinha para falar para vocês, eu disse, e essas palavras que eu falei aqui em Vêneto, que são palavras que vêm desde a Idade Média, tá, isso daqui a gente vai ver lá na imersão de História em Língua Vêneta, dos dias 29 e 30, só que um pouco mais aprofundado, né. Eu não vou, falar aqui, enfim, eu não consigo falar tudo para vocês aqui, porque fica muito demorado. E aí, quanto mais demorado, menos as pessoas assistem o vídeo. Então, são coisas bem interessantes, né, que eu tenho para passar nessa imersão para o pessoal, desde, enfim, né, no aspecto cultural, desde a antiguidade até, enfim, permeando vários processos que temos até hoje. Eu vou falar um pouco sobre o separatismo que permeia. A gente sabe que não é só o Vêneto, né? Permeia outros lugares. Não se enganem. Muitas pessoas acham, mas só os vênetos que querem se separar. Não são só os vênetos. No sul também tem bastante disso. Mas a questão linguística é bem interessante, é bem importante que quem é descendente, né, tenha essa base histórica, que vai dar uma base cultural enorme e principalmente a base linguística. Então não adianta a gente só flutuar sobre as coisas e nunca se interessar de fato em aprender, né? Tanto a história quanto a língua. Então, eu falei algumas coisas aqui para vocês, né? Tem algumas palavras que provavelmente não, vocês nunca vão encontrar algumas coisas, palavras e expressões que fazem parte da língua vêneta lá no italiano, né? Por exemplo, a gente tem Dargel Bonan. Dargel Bonan, em Vêneto, significa cumprimentar as pessoas, né? Getoca Dargel Bonan. Então, precisa cumprimentar as pessoas. Outra coisa que eu anotei aqui para falar para você, só para trazer algumas curiosidades, né? É criar, que também está ligado ao verbo pensar. Criar é um verbo em vêneto que significa também pensar. E aí a gente pode fazer algumas coisas, algumas perguntas do tipo: que crito que shipi un po'? Que crito que shipi un po'? Que significa que pensas que és, afinal, ou seja, o que você pensa que é. Então são coisas bem diferentes. Aí, finalizando o vídeo, só gostaria de mais uma vez reforçar. A gente já consegue então parar com essa pergunta: qual que é a diferença do italiano do Vêneto para o italiano de Nápoles, para o italiano de Roma? A diferença é que Vêneto não é italiano. Ponto, basta. Então a pergunta precisa ser reformulada: qual é a diferença da língua vêneta para o italiano? Aí teria mais sentido, tá? Apesar de ser dificílimo, né, a gente explicar uma coisa dessas, porém demonstrando, talvez se explique um pouco melhor do que conceitualmente. Qual é a diferença do espanhol para o português, se eu perguntasse para vocês? Vocês teriam muita dificuldade de explicar isso, né? O melhor que seria, escuta, né, qual que é a diferença? É muito difícil explicar essas perguntas genéricas, abertas, porém a gente sempre tenta fazer um esforço. Espero que esse vídeo também tenha elucidado algumas coisas. Aproveitando aqui, antes de encerrar, não esqueçam também, tem a bandeira do Vêneto, tem as últimas bandeiras aí, tá quase no fim. As bandeiras que eu recebi nesse ano também já meio que esgotaram. E o Evangelho de São Marcos, tá? Evangelho de São Marcos, para quem quer comprar, tá aqui escrito em língua vêneta, traduzido para o Vêneto, também tem as traduções. E eu não sei se muitas pessoas sabem, eu acabei divulgando para um círculo mais interno, que é a tradução, né, a tradução de uma obra de Goldoni, que foi feita já há alguns meses atrás. Eu divulguei, tem em e-book essa tradução. Só entrar em contato. E agora tem outras traduções aí que estão sendo feitas para a língua vêneta e que eu vou mencionar para vocês um pouco mais perto, né, de estar tudo pronto. Muito bem? Então, agradeço aí e nos vemos na próxima.